Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. O véu que separava já não separa mais. A luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Eu peço para os irmãos se colocar de pé um minutinho, apresentando a minha vida, para que o Espírito Santo possa nos edificar e falar conosco essa noite. Divino Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Nada posso, mas o Senhor pode. O Senhor quer trabalhar na vida de tua igreja, edificando, levantando, fortalecendo. Espírito Santo, coloca tuas palavras na minha boca, conceda a tua graça para transmitir esta palavra. Senhor da glória, toma a vida de oração do teu sangue em tuas mãos, Senhor, e opera na vida de tua igreja, para que teu nome seja glorificado e cada um, Senhor, venha ser edificado pela tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Irmãos, colocamos os assentos. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu glorifico o nosso Deus. Aleluia! Por esse grande privilégio de mais um ano estar cooperando juntamente com os irmãos e com a igreja do Senhor Jesus. Eu confesso para os irmãos, né, que como ano passado os irmãos esteve presente, eu queria ter chamado o mesmo irmão, né? Eu falei, irmão, falei para o irmão Walter, o irmão querendo, eu chamo o irmão. Não, irmão. Eu já orei e é o irmão mesmo para pregar. Oh, Jesus, tanto vaso, né? Tanto homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e eu, Senhor. Eu estava me orando Jesus. Eu não tenho a eloquência que esses pregadores têm, né? Mas aí Deus usou o missionário lá em Jeremias, fala, não temas, não digas que não sabes falar. E isso me animou, né? Isso me animou e eu quero compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Vamos abrir então as nossas Bíblias. Lá em Apocalipse. Aleluia. Apocalipse de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Capítulo 3 e versículo 11. Aleluia. Grande Rei, toda glória, toda honra seja dada a Deus. Apocalipse do apóstolo João, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu vou repetir o versículo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a coroa. Pode tomar os vossos assentos, batendo palma e dando glória a Deus, irmãos. Aleluia. Santo, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, então o Senhor me trazia esta palavra ao coração. E seria impossível pregar outra palavra nesse dia, ainda que eu quisesse.
porque foi esta a palavra que o Senhor me concedeu. Aleluia. O Senhor quer nos falar sobre a sua vinda e tem nos falado sobre a sua vinda. E essa palavra ele diz que nós temos que guardar aquilo que Ele já nos tem dado, e uma coroa está destinada para a igreja. Ele disse sobre a possibilidade de que nós venhamos perder essa coroa. Então eu quero trazer aqui dentro da palavra de Deus sobre as igrejas, as 7 igrejas da Ásia que o apóstolo João, a palavra do Senhor Jesus Cristo que veio ao apóstolo João, apóstolo do Senhor, sobre a situação da igreja e sobre aquilo que Jesus queria da igreja na face da terra. Então Jesus ele vem falando para o seu servo e mostrando na visão, e aqui está ele falando sobre a igreja de Filadélfia. Mas eu não apenas quero falar sobre a igreja de Filadélfia. Todas as igrejas o Senhor vem falando aquilo que a igreja fazia, que faria com que a igreja perdesse esse galardão. A coroa é símbolo do reino, porque ele reinará. E nós, a igreja de Jesus Cristo, irá reinar com ele e com Israel. Isso está destinado para os santos. E a palavra do Senhor diz que ele vem sem demora. E tem coisas que nós precisamos guardar, aquilo que ele nos tem dado, para não perdermos essa coroa. Primeiramente eu quero começar, os irmãos, se quiser acompanhar, os irmãos ouçam a palavra do Senhor e fiquem em espírito. A igreja, as igrejas, que estão aqui no livro do Apocalipse. Eu quero começar falando sobre a igreja de Laodiceia, porque ela praticava e andava de uma tal maneira que ela iria perder aquilo que o Senhor Jesus tinha dado a ela. Então vamos falar hoje sobre um pouquinho de cada igreja, porque através disso é mensagem para a igreja hoje. Porque aquela mensagem não foi só para aqueles dias, também é para nós hoje. Então a igreja de Laodiceia, ela é uma igreja que o Senhor começa dizendo a ela que ela não era uma igreja nem quente e nem fria, mas era uma igreja que se tornou morna. Era uma igreja que deixou então a santidade. É uma igreja então que havia perdido a santidade e que e já estava conformada com o mundo, já tinha se conformado com os valores da época. E o Senhor vem repreendendo aquela igreja, dizendo que vomitaria ela da boca dele no dia do juízo e que não tomaria parte no seu reino. Então a primeira coisa que nós temos que guardar para não tomarmos, ou melhor dizendo, para não perdermos a nossa coroa, a santidade. Nós temos que guardar isso que o Senhor nos tem dado, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque a palavra de Deus diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a igreja de Laodiceia então se tornou uma igreja morna. O que significa isso? Uma igreja que ao mesmo tempo queria servir a Deus, mas queria agradar o mundo. Uma igreja que ao mesmo tempo queria estar dentro da igreja, mas com os valores e da mesma maneira que o mundo anda. É uma igreja morna. Mas a promessa de Deus, a recompensa de Deus para essa época de igreja morna, para aqueles que forem fiéis, é a recompensa da coroa da vida eterna. Então a primeira coisa, irmãos, que a igreja de Laodiceia perdeu foi essa distinção. Porque Satanás, o que ele deseja fazer com a igreja, o que ele tem feito com os jovens, com a igreja moderna, é fazer com que ela perca a sua identidade. Laodiceia já não tinha mais a identidade do verdadeiro cristianismo. Laodiceia já não tinha mais essa estreita comunhão com o Senhor. Mas ela já havia então adotado todo o costume do mundo. Por isso que Jesus falou: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Aleluia! Eu repreendo e castigo todos quantos. Então ele fala para nós essa noite: primeira coisa que nós não podemos perder é a santidade das nossas vidas. E não podemos nos tornar crentes de meio termo. Meio crente, meio mundo. Meio cristão, meio ímpio. É impossível isso. Isso enoja. Isso causa aversão ao nosso Salvador. Porque Ele pagou um alto preço para nos tirar do mundo. E não para que nós estejamos dentro da igreja, mas o mundo dentro de nós. Deus tirou Israel do Egito e ele continuava com seu coração lá no Egito, desejando as coisas do Egito e querendo voltar para o Egito. E assim hoje é a igreja que representa a Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a mesma coisa. Estava
na igreja, mas com o coração no mundo. É assim que tem sido muitos crentes. E o Senhor não quer isso na vida dele. O Senhor não quer achar uma igreja dessa maneira. E por isso que Ele nos fala dessa maneira. Então Ele deseja que nós sejamos separados do mundo. E que nós não venhamos jamais amar o mundo, porque o apóstolo João disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E Laodiceia então estava uma igreja totalmente amiga do mundo. Já não sofria mais a perseguição por ser fiel a Jesus. Já não sofria, já não havia diferença nenhuma. Mas o Senhor quer que eu e você façamos a diferença nessa terra. E nós resplandeçamos como astros desse mundo. Também a palavra de Deus sobre a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, irmãos, é uma igreja que havia perdido então a pureza. Ela havia perdido então a fidelidade à palavra do Senhor. A igreja de Pérgamo. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. Aleluia. E luz para o nosso caminho. Aleluia. Pérgamo estava situado então dessa maneira. Jesus vem falando: eu sei as tuas obras. Eu sei, conheço a tua fé, não retens o meu nome, não negaste o meu nome. Mas toleras, tem ainda algumas coisas contra ti. Toleras o ensino de Balaão. Quem foi Balaão, irmãos? Aquele profeta que ensinou e falou para Balaque: olha, você não vai derrubar Israel dessa forma, vocês têm que fazer Israel pecar. Através da feitiçaria ele não conseguia derrubar Israel, mas através do pecado ele derrubaria. E Balaão foi esse homem que ensinou Balaque a lançar tropeços diante de Israel. E assim hoje falsos mestres, representando a igreja de Pérgamo, têm dito para nós que nós podemos chegar ao céu, viver uma vida de moralidade, viver uma vida se prostituindo, na idolatria. Não. A igreja de Pérgamo perdeu a pureza. A igreja de Pérgamo tinha perdido a fidelidade à palavra. Segunda coisa que o Senhor quer de nós, na sua vinda, a pureza. Aleluia. E a fidelidade à sua palavra. Sem essas coisas não poderemos subir quando Jesus voltar. E ele fala: arrepende-te, porque contra eles virei e batalharei com a espada da minha boca. Jesus está dizendo que ele viria e combateria os falsos mestres. Estava ensinando que o povo poderia ir ao céu de qualquer maneira. Irmãos, amor, primeiro amor, a pureza e a fidelidade à palavra. O Senhor deseja que nós não percamos isso, é aquilo que Ele nos tem dado, para que naquele dia possamos receber o galardão. Aleluia! A igreja de Pérgamo então estava dessa maneira. A igreja de Tiatira, irmãos, também o Senhor repreendeu a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira então tinha perdido a sua fidelidade, e o Senhor diz: conheço as tuas obras, teu serviço, a tua fé, as tuas últimas obras são maiores que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensina meus servos a que comam do sacrifício da idolatria e se prostituam. Dê tempo para se arrepender. Não se arrependeu, eis que a colocarei numa cama, sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E todos saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Ferirei de morte a seus filhos. É uma coisa muito séria que Jesus falou com a igreja de Tiatira. Porque era uma igreja que então aceitava o ensino antibíblico. Era uma igreja que perdeu a fidelidade à palavra também. Uma igreja que aceitava as falsas doutrinas. Uma igreja que aceitava o ensinamento errado. Jezabel, quem foi Jezabel? Todos nós sabemos, a maioria sabe. Que foi uma mulher que induziu e levou todo Israel a adorar Baal. E ainda assim perseguiu Elias, o profeta de Deus, que pregava a verdade. Jezabel é assim, não aceita a verdade, não aceita essa doutrina. Jezabel representa isto, a prostituição, a idolatria, a corrupção da palavra. E é isso que a igreja de Tiatira dos nossos dias também tem aceitado. O Senhor então deseja que nós guardemos também a fidelidade a Ele, acima de todas as coisas, irmãos.
para que naquele dia também nós não venhamos perder a coroa. Então nós falamos sobre um pouquinho sobre Laodiceia, sobre Tiatira. Tem a igreja de Sardes também, que o Senhor também repreendeu. O que eu quero dizer com isso? Veja, o Senhor ele repreende a maioria das igrejas. Somente uma minoria que irá subir com ele. Então o Senhor vem falando sobre a igreja de Sardes. Essa igreja era um estado crítico que ela estava. Porque Jesus falou: eu sei as tuas obras, tem nome de que vives, está morto. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então a igreja de Tiatira tinha perdido, ou melhor, a igreja de Sardes tinha perdido então a própria vida espiritual. Tinha perdido o Espírito Santo. O Espírito Santo jamais não habitava mais naquela igreja. A única coisa, irmãos, o apóstolo Paulo ele disse: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A nudez, a fome, o perigo, a espada, nem a morte, nem os anjos, nem as potestades, nem as principados, nada poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus. A única coisa que pode nos separar são os nossos pecados. E a igreja de Sardes havia morrido espiritualmente por conta disso. Aquilo que nós não podemos perder acima de tudo: a presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele disse: não extingueis o Espírito. Como que o Espírito Santo ele pode se apartar da vida de alguém? Quando a pessoa não ouve a sua voz. E quando nós pecamos, o Espírito Santo imediatamente fala: você pecou, meu filho, não me agrada, arrependa-te, abandone, faça a minha vontade. Só que quando nós não obedecemos e nós perseveramos no erro, sendo que nós já sabemos a verdade, o Espírito Santo ele vai se entristecendo, irmãos. Ele vai se entristecendo e chega uma hora que ele sai. E aí aqueles demônios que habitavam na mente da pessoa voltam. Por isso que Jesus falou: quando a casa está rica e adornada, aquele espírito que habitava ali voltará e trará consigo 7 piores. Ali está falando disso. Do crente que morre espiritualmente. Do crente que volta ao pecado. Do crente que fumava e volta a fumar. Do crente que bebia e volta a beber. Do crente que mentia e volta a mentir. Do crente que não perdoava, ou melhor, que perdoava e não perdoa mais. O crente que amava e não ama mais. Que não odiava, mas ele passa a odiar. Então o Espírito Santo não pode habitar no meio. O Espírito Santo não pode permanecer. Então aquilo que nós não podemos perder, irmãos, é o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Esse Espírito é muito sensível, irmãos. É necessário isso. Nós devemos ser cada vez mais sensíveis a Ele, obedecendo a sua voz, fazendo a sua vontade. Porque se nós não agirmos dessa forma, nós perdemos cada vez mais a sua presença. E quanto mais nós agradamos a esse Espírito, mais nós somos cheios dele. Quanto mais nós fazemos a vontade do Senhor, quanto mais nós nos consagramos ao Senhor, quanto mais nós obedecemos ao Senhor, quanto mais praticamos a palavra, quanto mais evangelizamos, quanto mais oramos, quanto mais jejuamos, quanto mais consagramos a nossa vida ao Senhor, mais cheios do Espírito Santo nós somos. E o contrário também é verdadeiro. Quando nós passamos então a vida de qualquer maneira, o Espírito Santo é perigoso ele sair das nossas vidas. E o Senhor vem repreendendo a igreja de Sardes e falou: mas tem Sardes algumas que não contaminaram as suas vestes, andarão comigo de branco. O Senhor deseja assim as nossas vidas, que nós venhamos andar de branco com Ele naquele dia. Ele vem falando ao que vencer. Apenas a igreja de Esmirna e de Filadélfia que venceram. Então nós falamos um pouco de cada igreja. Nós falamos sobre a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, que havia perdido a vida, o Espírito Santo. Laodiceia perdeu a santidade. Pérgamo perdeu a pureza, a fidelidade à palavra. Vamos ver a igreja de Éfeso. A palavra do Senhor que nós lemos é: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então o Senhor está falando o que nós temos que guardar e o que nós temos que descartar. Isso aqui é tudo um exemplo para nós.
A igreja de Éfeso era uma igreja que os irmãos trabalhavam, que os irmãos sofriam, tinham paciência, colocavam à prova aqueles que diziam apóstolos, porque apóstolos só eram aqueles que viram Jesus, que viram Jesus corporalmente. Aleluia. Esses eram apóstolos, e eles se diziam apóstolos, não eram. Eles não aceitavam os falsos mestres, eles faziam a obra, eles evangelizavam, eles estavam constantemente na igreja. Mas Jesus repreendeu a igreja de Éfeso. Mas porém tenho contra ti que perdeste a primeira caridade. E o que o Senhor deseja também de nós é que nós jamais venhamos perder esse primeiro amor. O Senhor não repreendeu a igreja por outros motivos. Por pecado, por idolatria, por aceitar a falsa doutrina, por aceitar a mentira, o engano dentro da igreja. Não, mas a igreja tinha perdido o primeiro amor. A igreja tinha perdido aquele prazer de servir a Jesus. Tinha perdido aquele prazer de estar na presença do Senhor. Tinha perdido aquele desejo, aquela sede que eles tinham no princípio. E é dessa forma também tem crentes aqui essa noite. Você já perdeu a sua primeira caridade, mas o Senhor Ele está dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então o Senhor Ele não deseja apenas que nós estejamos na igreja. Apenas. O Senhor não deseja apenas que façamos o que seja por obrigação. Mas o Senhor Ele deseja que nós tenhamos esse sentimento de Cristo, o primeiro amor que a igreja de Éfeso tinha e que tinha perdido. Porque eles faziam tudo, mas sem o amor verdadeiro de Cristo. Faziam as coisas por fazer. É a mesma coisa hoje. As pessoas, não, eu vou para a igreja porque eu tenho que ir para a igreja. Eu vou para o culto porque eu tenho que ir para o culto. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não. O Senhor não quer isso. O Senhor quer uma entrega total. O Senhor quer que Ele seja o centro de tudo na nossa vida. O Senhor Ele quer que você ame a Ele acima de tudo e de todas as coisas. Porque Ele nos criou para isso. Nada pode tomar o lugar de Jesus no nosso coração. Nada pode substituir. Eu não posso amar mais o meu pai, nem a minha mãe, nem meus filhos, nem minha esposa, nem meu carro, nem meu salário, nem meu emprego. Nada pode tomar o lugar de Jesus. E a igreja de Éfeso, o Senhor repreendeu ela porque ela tinha perdido isso. E por isso ela iria perder a coroa. Tem muitos que estão na igreja dessa maneira e que vão perder se permanecerem assim a sua coroa. Jesus é tão maravilhoso, irmãos, para nós. E Ele deseja que nós tenhamos esse verdadeiro amor para com Ele. Ele não quer que nós sirvamos a Ele com ressentimentos, com reservas, de qualquer maneira. Não. Ele deseja isso de nós. Que é a primeira caridade. Então, o que eu quero dizer? Outra coisa que nós devemos conservar para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é o primeiro amor. Tem muitos que já não têm esse primeiro amor mais. E o Senhor deseja isso de nós. Aleluia. Mas eu não quero apenas falar daquilo que nós temos que nos guardar. Eu quero também falar da igreja de Filadélfia, principalmente, irmãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo disse: eu sei as tuas obras. Eu pus uma porta diante de ti e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, que são, dizem judeus, mas não são. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A igreja de Filadélfia, irmãos, era uma igreja pobre. A igreja de Filadélfia era uma igreja perseguida. A igreja de Filadélfia estava num lugar onde o sistema romano perseguia os crentes. Eles não poderiam trabalhar como todos trabalhavam. Eles eram perseguidos tanto pelos pagãos e também pelos judeus. Perseguida, igreja perseguida, igreja pobre, igreja humilhada, mas igreja que se manteve no primeiro amor, igreja que se manteve no compromisso com a palavra,
relação com Jesus, que guarda tudo que o Senhor Jesus ordenou, e que se mantém fiel e não negou diante de nada, irmãos. Diante de nada, irmãos. Eles foram perseguidos, eles foram açoitados, eles foram presos, eles foram torturados, mas eles não negaram a fé. Mas eles não abandonaram a palavra. Eles se manteram fiéis à doutrina. Eles se mantiveram fiéis a Jesus, a palavra, a doutrina, a santidade, o amor, a obediência. Essa é a igreja de Filadélfia. E o Senhor disse: o que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Eita glória! Ele vem dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Filadélfia, ela conservou acima de tudo compromisso com a palavra de Deus. Ela não transigiu com o pecado. Ela não transigiu com Roma. Ela não transigiu com a idolatria. Ela não aceitou adorar o imperador. Ela não aceitou se contaminar. Ela se manteve fiel. Somente os fiéis herdarão a coroa da vida. Somente os fiéis vão subir no dia do arrebatamento. A igreja de Esmirna também foi uma igreja que venceu, irmãos. A palavra do Senhor diz que Esmirna também era uma igreja muito pobre, mais pobre ainda do que a igreja de Filadélfia. Os irmãos eram privados até do pão. Os irmãos eram privados até muitas vezes da água. E eles eram também açoitados e lançados nas cadeias. E também eles eram obrigados a renunciar à fé em Jesus Cristo. A igreja de Esmirna, Jesus falou: sem as tuas obras e tribulação e pobreza. Daí está totalmente contrário ao ensinamento que hoje diz: não, você tem que ser cabeça, tem que ser cauda. Você tem que ser rico e não pode ser pobre. Você tem que prosperar sempre e ser milionário. A doutrina e a teologia da prosperidade. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, irmãos. Mas Jesus, ele elogia ela. Jesus, ele disse: nada temas. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Aleluia! Não adianta. Não adianta eu ter carro bonito, ter casa boa, ter bom salário, ter bons diplomas e não ter a presença do Espírito Santo. E não ter a fidelidade a Jesus Cristo. Eu sei. Jesus sabe tudo. Eu sei a tua tribulação. Eu sei as tuas obras. Eu sei a tua pobreza. Eu sei. E a blasfêmia dos que se dizem judeus também não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Tereis uma tribulação de 10 dias, mas seja fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa que Jesus falou: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa da vida, irmãos, é a fidelidade ao Senhor que nos faz vencer tudo. Jesus, ele não disse que iria livrar os irmãos dessa tribulação. Jesus muitas vezes não vai nos livrar de muitas coisas, irmãos. Ele deseja que nós demonstramos a nossa fidelidade através das tribulações. Aleluia. Diz a palavra de Deus sobre o servo de Deus Jó, que Satanás, vendo a fidelidade e a obediência dele, queria de toda maneira destruir e acabar com a vida de Jó. E disse: olha, tira, você tem dado prosperidade, o Senhor tem dado prosperidade, riquezas, tira o que ele tem, ele blasfemará na tua face. Deus autorizou. Deus permitiu. Apenas na vida não irá tocar. Por que Deus faz isso? Porque Ele deseja ver a fidelidade acima de todas as coisas. Ele deseja ver a nossa fidelidade no meio das adversidades. É no meio da perseguição, é no meio da tribulação, é no meio da pobreza, é no meio da angústia que Ele vê quem é e quem não é. Ele vê quem ama e quem não ama. Ele vê quem é fiel e quem não é fiel. É assim. E a igreja de Esmirna era uma igreja oprimida, irmãos, muito oprimida, muito pobre. E os irmãos estavam passando por essa situação. Os irmãos ali de Esmirna foram presos.
Os irmãos ali de Esmirna, eles foram torturados para negar a fé em Jesus. Os irmãos de Esmirna seriam tentados por 10 dias e depois seriam executados, sabendo de antemão que seriam executados. E eu e você, irmãos? Será que nós podemos ser assim? Claro que podemos. E o Senhor deseja isso de nós. Os irmãos estavam presos ali sabendo que iriam morrer, mas não negaram a fé. Os irmãos estavam ali e receberam as cartas do apóstolo. Receberam, a igreja recebeu. Os irmãos que já estavam presos receberam a revelação do Senhor. E eles permaneceram fiéis até a morte. E Jesus diz: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não adianta, irmãos, nós estamos na igreja, andarmos no meio do caminho, pararmos e deixarmos de ser fiéis. Não. Sempre o Senhor vem falando: aquele que vencer herdará todas as coisas, reinará. Aquele que vencer, jamais riscarei o nome do livro da vida. Aquele que vencer terá um novo nome. Aquele que vencer, aquele que vencer. A igreja de Esmirna foi a igreja vencedora do Senhor. E é o que o Senhor deseja de nós, irmãos, para que venhamos ter a coroa da vida. Então a igreja de Esmirna guardou a fidelidade acima de tudo e de todas as coisas. Olha os irmãos, repare os irmãos a diferença da igreja de Esmirna daquela igreja de Laodiceia. Que Jesus disse: olha, você é rica, tu és rico. E dizes: rico sou, de nada tenho falta, mas não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Porque era uma igreja que confiava na sua autossuficiência, confiava nas suas riquezas, confiava nas coisas materiais deste mundo, mas tinha perdido a pureza, tinha perdido o caráter, tinha perdido o poder, tinha perdido a simplicidade, tinha perdido a humildade. E se tornou uma igreja soberba, se tornou um povo arrogante. Nós temos que guardar a humildade. Aleluia. Porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Você vê o contraste dessa igreja com essa igreja de Laodiceia. Então o Senhor quer que tudo isso nós guardamos, para que naquele dia nós possamos subir com Ele. Todas essas palavras que o Senhor disse é exemplo para nós hoje. E não é possível alguém entrar no céu se não ouvir essas palavras. E não é possível alguém entrar nas mansões celestiais e herdar a Nova Jerusalém se não obedecer isso que Jesus, se não guardar isso que Jesus ensinou. Então Jesus, ele diz para nós essa noite que aquilo que Ele já nos tem dado nós precisamos conservar. Não adianta apenas ouvir, temos que conservar. E aquilo que nós temos já recebido do Senhor, temos que nisso perseverar até o fim. E o que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! Então, irmãos, a palavra do Senhor que o Senhor me concedeu nessa noite é esta. Então eu não sei o que o Senhor exige de cada um de vocês. Mas através desta palavra, cada um pode se examinar a si mesmo. Através dessa situação dessas igrejas, nós podemos observar a nossa vida diante de Deus. Senhor, será que eu estou como a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor? Senhor, será que eu estou como a igreja de Pérgamo, que perdeu a pureza, que perdeu a fidelidade à palavra? Eu não sou mais como eu era naquela palavra, aquele desejo de cada vez mais meditar na Tua palavra, se aprofundar, santificar. Pérgamo, Senhor, será que eu estou como a igreja de Tiatira, que perdeu a fidelidade, que tolera as coisas erradas, que tolera Jezabel, que aceita a vaidade, que aceita as coisas do mundo? Jezabel representa tudo isso, irmãos. Representa a luxúria, que hoje invadiu as igrejas, representa esse espírito de luxúria, de sensualidade, Jezabel era mulher dessa maneira. Jezabel, através da sua sensualidade, do seu corpo, ela persuadia Acabe a fazer tudo o que ela queria. O espírito de Jezabel também age nos dias atuais. O mesmo demônio que agia naquela época age nos dias atuais. E tem se infiltrado. Então, Senhor, será que eu estou com uma igreja de Tiatira, Senhor, que
tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina, né, as coisas erradas, não podemos tolerar Jezabel. Aleluia. Não podemos ser como a igreja de Tiatira. Não podemos perder essa fidelidade à doutrina. Aleluia. Não podemos, porque Paulo disse para Timóteo, olha Timóteo, conserva essa doutrina. Oh, glória. Porque fazendo isso te salvarás, Aleluia. tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então isso está também acima de tudo, a fidelidade à Bíblia. Os crentes hoje não querem mais saber de Bíblia. Preferem ficar assistindo televisão, preferem perder todo o tempo nas coisas deste mundo. Irmãos, não estou dizendo que é pecado ficar na internet, enfim, não. Mas nós temos que nos aplicar à palavra. Nós temos que nos aplicar a cada vez mais estarmos dentro dessa fidelidade. É Deus. Será, Senhor, que eu estou como a igreja de Sardes? A igreja que já está morta? Essa é uma situação grave que acontece na igreja. A pessoa está na igreja, achando que vai para o céu, achando que está agradando a Deus, mas está morta espiritualmente. Teu sangue tem poder. E o que mata é o pecado. Não existe outra coisa que mata o homem e a mulher, a não ser o pecado. Senhor, será que eu estou como a igreja de Sardes, que já perdeu a vida, que já perdeu o Espírito Santo? Senhor, será que eu estou como a igreja de Laodiceia, que já perdeu a santidade? Que já estou misturado com o mundo? Eu gosto ainda das coisas do mundo. Eu gosto ainda do rock, né? Rock gospel, funk gospel. Tudo hoje tem gospel, né? Enfim, é a igreja de Laodiceia que ainda ama o mundo, que saiu do Egito, mas ainda está com o Egito no coração. A igreja mestiça com o mundo. A igreja misturada com o mundo. É a igreja de Laodiceia. A igreja que não tem mudança, que não tem identidade, que já perdeu. Que a pessoa vai olhar e falar, é crente, tá fulano? Nós temos uma identidade porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o Rei. Nós temos essa identidade. Temos que ter essa identidade. Na nossa maneira de falar, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de agir, nós temos tem que ter a identidade de Cristo. Aleluia. A identidade de homem e mulher de Deus. Aleluia. E a igreja de Laodiceia havia perdido isso. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda isso, irmãos. Faça diferença. Aleluia. Seja diferente do mundo. Não tolere o mundo. Porque o apóstolo Paulo disse, a palavra diz, não vos conformeis com este mundo. Mas renovai-vos. Ai, glória, Jesus. Ou seja, pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Pela palavra. Sim, Pai. É somente pela palavra, irmãos. É somente pela palavra. Aleluia. E nós estamos aptos para vencer Satanás. Estamos aptos para dividir o santo do profano, que agrada e o que não agrada. Sem a palavra, não temos a luz. Sem a palavra, andamos em trevas. Sem a palavra, vamos perecer. Então, irmãos, está na hora de nós firmar nossa casa na rocha, que é Cristo, que é o Verbo, que é a palavra. Aleluia. Nós temos que ficar cada vez mais firmes na palavra, irmãos. Hoje a maioria dos crentes não conhece Bíblia, irmãos. Não conhece a doutrina. Não obedece a essa doutrina. É rebelde aos pastores. O pastor vive ensinando alguma coisa e ele não obedece. Ele é rebelde. Mas Deus exige que nós sejamos fiéis à sua palavra. Jesus é livre, glória. Porque por ela nós vamos ser julgados. Ou por ela nós vamos ser condenados. Essa. É pela palavra, irmãos. É pela palavra. Naquele dia não vai ter outro padrão para o Senhor nos avaliar. O padrão vai ser a palavra. Aquele que estiver dentro da palavra receberá o galardão, receberá a coroa. Aquele que estiver fora será condenado. Então, irmãos, está na hora de nós nos despertarmos, porque o noivo vem. Aleluia. É isso que nós estamos glorificando e exaltando ao Senhor e dizendo juntamente com o Espírito Santo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o Espírito e a noiva dizem: ora vem, Senhor Jesus. E que tem sede, venha. E que tem sede, venha. Da
graça, da água da vida. Diz o Senhor para a igreja, noiva, como estáis? As vossas vestes, algumas vestes manchadas, mas diz o Senhor para ti, arrependa-te. Ouça minha voz, arrependa-te, volta ao primeiro amor. Porque quero usar, porque quero, no meio desta geração, levantar uma geração diferente, que faça resplandecer a minha glória, a minha luz no meio das trevas. Não vos conformeis, porque tendes agido assim? Não olheis para o mundo é sedutor, e vós sabeis, Satanás é o príncipe deste mundo. Os filhos da desobediência, os filhos da ira, serão condenados. Tenho eu grande galardão para esta igreja. Uma grande obra tenho eu a realizar. Santificai, porque farei maravilhas no meio de vós. Santifica-te, ó povo meu. Sinais, milagres, maravilhas, quero eu operar no meio de vós. Ainda existem alguns impedimentos. Quero eu tirar. Ó sabeis e conheceis a minha voz. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E assim vou levantar. Aquele que ouvir e obedecer a minha palavra. E tem me agradado. Do anjo, a igreja, é porque guardaste a minha palavra, recebereis grande recompensa, e sereis diferença, e todos verão essa diferença nesta igreja. Persevera, meu servo, nesta perseverança, na fidelidade, na pureza que tu tens guardado. Meu Espírito é contigo para te livrar e para te guardar. E mostrarei a diferença. E já estou. Mas muito ainda tem a realizar através de ti. Irá ensinar ainda muitos. O que convém ao meu reino. Levarei. Sim, como já tenho dito a ti, confirmo a minha palavra a ti. Levarei a Andachélia para muitos lugares. E muitos oprimidos serão libertados. Muitos ouvirão através de ti a minha voz. Levantou com a Andachélia. Pregue, fale, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Adassou, levantou com daí. A séria narração. Oh Santo de Israel, aleluia. Oh Senhor bendito, aleluia. Ouça, igreja, a voz do Senhor.
Se prepara, igreja. Santifica-te, ó igreja. Purifica-te no sangue. O sangue está aqui. Para purificar. O perdão, a graça ainda está aberta à porta. Se nós nos colocarmos na posição, grandes obras do Senhor vai fazer. Mas nós precisamos ser como a igreja de Filadélfia. Nós precisamos ser fiéis como a igreja de Esmirna, como os irmãos de Esmirna. Não podemos jamais perder isso. Se nós perdemos isso, perdemos tudo. Amém, meus irmãos? Então não vou estender, eu creio que o Senhor já tem falado aos corações. E que o Senhor possa assim trabalhar pelo Espírito Santo cada vez mais em nossas vidas. Basta nós darmos lugar. Basta nós abrirmos o nosso coração, nossa mente, os nossos ouvidos e nos entregar totalmente ao Senhor. Sem reservas. Aquilo que o Senhor desejar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer, não a minha, mas a tua vontade. Por isso que Jesus se agradou de Maria. Senhor, eis aqui a tua serva, seja feito conforme a tua vontade. Seja feito o que o Senhor quiser. O Senhor quer que eu não faça isso? Eu não vou fazer. O Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. Jesus, isso é servir Jesus. Isso é ser servo do Senhor. Ele é Senhor e nós somos servos. Amém? Então que cada um seja abençoado em nome de Jesus. Eu agradeço muito, viu, meus irmãos, pela vida dos meus irmãos, pela presença de cada irmão aqui, para estarmos louvando e cultuando o Senhor nosso Deus. Eu agradeço pelos irmãos que têm orado. Eu agradeço e peço que os irmãos continuem orando por nós, para que aconteça como o irmão pregou aqui. Queremos cantar e ver Jesus batizando. Queremos louvar o Senhor e ver Jesus trabalhando. Queremos que o enfermo entre aqui e seja curado. Queremos que a igreja seja impactada pelo poder do Espírito Santo. E para isso acontecer, temos que contamos e precisamos de cada um de vocês orar por nós. De cada um, irmãos. Sem exceção, porque somos um só corpo. Cada um é um membro do corpo de Cristo. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém. Somos todos um só corpo. Nessa unidade é que nós vamos subir, viu? Fora dessa unidade não tem como. Porque tem que ter essa comunhão do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a igreja primitiva era, todos possuíam um só amor, uma só fé, um só propósito de coração. O mesmo intuito, todos tinham a mesma mente de Cristo, todos tinham a mesma vontade, todos se reuniam todos os dias para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, obedientes, fiéis, e Deus se manifestava através da igreja. É assim que Deus vai se manifestar na igreja pentecostal dos irmãos. Nós precisamos nos unir mais, irmãos. Nos unir mais nesse mesmo propósito, neste mesmo amor, nessa mesma comunhão do Espírito Santo, nessa mesma oração contínua de cada irmão em conjunto. Não basta nós obreiros orarmos, todos nós precisamos orar. Porque sem isso, Deus não tem como se manifestar e trabalhar, como eu já tinha falado essa noite. Então Ele exige isso para que possamos glorificar Ele e subir no dia da vida dele. Amém, meus irmãos?